Acho que lá é bom, né? É bom. Vamos começar. Então, bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus, amém. Bom dia a você que está no seu lar, nessa manhã de domingo. Nós vamos começar a nossa meditação aqui. Quero convidá-los a se colocarem de pé, abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. Mateus 11, 28. Amém? Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? E aqui somente, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã. Deus, nós iniciamos essa meditação porque, Pai, nós queremos começar a nossa semana, primeiro dia da semana, que é o domingo, nesse primeiro momento, essa primeira atividade, meditando na Tua palavra, buscando a Tua presença, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que ouve o nosso clamor, que nos socorre nos momentos mais difíceis da nossa vida e da nossa existência. Pai, muitos são aqueles que têm sofrido, muitos são aqueles que têm, ó Pai, padecido neste mundo, nas mais diversas situações, nas mais diversas áreas de suas vidas. E o Senhor é aquele que traz o amparo, o Senhor é aquele que traz a resposta. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro a essas pessoas, que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de todos os meus irmãos, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Olha, ó Deus, e abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos, o nosso bairro, a nossa cidade. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, olha pelos velhinhos que estão nos asilos, pelas crianças que estão nos orfanatos, olha, Senhor, meu Pai, por aqueles que estão doentes, enfermos, por aqueles, ó Senhor, que estão acamados, por aqueles que estão internados nos hospitais, nas enfermarias, sustenta-os, ó Deus, com a tua mão forte, sustenta-os, ó Deus, com a tua mão poderosa. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos, ó Pai, essas pessoas, todas essas pessoas, ó Deus, que o Senhor abençoe os médicos, aqueles que estão cuidando deles, ó Senhor, os enfermeiros, ó meu Pai, os técnicos de enfermagem, olha, meu Pai, por todas as pessoas que vivem pelas ruas, vagando, perdidas dos vícios, da prostituição, liberta-os pelo poder do nome, do sangue de Cristo Jesus, abençoa também, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, a vida, meu Pai, ó Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó, do nosso prefeito, governador, Senhor do Estado, olha, Senhor, por o presidente, Senhor, por todos aqueles que estão em eminência, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, não permita que os órfãos, que as viúvas, que, Senhor, os estrangeiros, não permita, Senhor, que os pobres sejam oprimidos, ó Pai, livra a nossa nação de homens corruptos, sanguinários. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, alcança, Senhor, todos os obreiros, pastores, evangelistas, missionários que estão pelos quatro cantos desse mundo a semear a boa semente que é a tua palavra. Oh, meu Deus, que não lhes falte o abrigo, o alimento, que não lhes falte, Senhor, o amparo, a proteção, que sua fé seja aumentada, seja multiplicada. Muitos, ó Deus, que estão em países, ó Deus, onde é proibido se ter um exemplar da tua palavra, mas eles estão
ali perseverando, eles estão ali, Senhor, pregando a tua palavra, e eu te peço em nome de Jesus, alcança-os com a tua mão forte, alcança-os com a tua mão poderosa e sustenta-os, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Quero meditar com os irmãos. Rolando, você não empresta essa Bíblia para mim? Eu vou pegar lá, faça essa Bíblia pequena, eu não quero, né? Deixa eu ver essa Bíblia agora. A dele é gigante. É fundo. E a Dácia pegou a Bíblia pequena e eu não vou enxergar nessa Bíblia aí, não. Então, vamos lá. Nós começamos semana passada, pode sentar, amigo. A gente já fez aqui a leitura, a meditar na palavra do Senhor, no texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28. E já naquele tempo, e não apenas nos dias de Jesus, sempre houve gente cansada, sempre houve gente oprimida, não é? O próprio profeta Isaías, profetizando sobre Jesus, ele diz que eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, né? E que eu ungiu para profetizar aos pobres, aos quebrantados de coração, para dar vista aos cegos. O próprio Senhor Jesus cita isso. E se nós olharmos em todo o tempo, né, da nossa vida, nós passamos por momentos difíceis, passamos por aflições, e eu já disse isso muitas vezes, quando a gente olha para a nossa vida, nós tivemos momentos marcantes, muito mais momentos de aflição, de luta, né? Do que é lógico, você tem o aniversário da sua família, o momento que nasceu o filho, né? Mas é uma bênção de Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos prepara, ela nos auxilia para nós enfrentarmos os momentos difíceis da nossa vida. Amém? E, por exemplo, eu falei com a irmã Vera agora, pastor, eu tenho que ir no velório de uma pessoa muito querida, eu não vou poder ir ao culto agora, né? Então, você vê, é uma notícia que vem de repente, a pessoa não está esperando. Nem ontem eu fiquei sabendo, minha mãe me ligou, falei, Edilson, o Edson confundiu o horário, morreu um irmão de uma tia minha, né, em uma outra cidade, já foi o enterro, eu preciso ir lá visitar minha tia. Então, assim, são situações, e não só essas, mas situações que às vezes na família, né, um filho que não está bem, às vezes não precisa ser o filho, pode ser o irmão, a mãe, o pai. Então, são situações que acabam pesando, né, no coração das pessoas, que a pessoa se sente oprimida, ela se sente cansada. Quantas pessoas nós conhecemos que não têm esperança? Não é? Eu estava conversando aqui com a irmã Ana, né, lá do meu trabalho. Eu trabalho num lugar, pessoal, os irmãos sabem, que a maioria daquelas crianças, elas não tinham esperança, e elas não têm muita esperança. Mas como servo de Deus, embora no trabalho eu não possa pregar, porque o trabalho ele é sem religião, sem política, sem ideologia, nada, né? Pode ser, tudo bem? Deus abençoe. Então, assim, eu levo aquelas crianças uma orientação nos princípios e nos valores cristãos, mostrando, né, para elas, com sabedoria, pedindo a Deus que me dê sabedoria nesse sentido, que Deus tem algo muito melhor, bom dia, Pai Senhor Jesus, muito melhor para a vida delas, que elas podem ter, sim, uma vida diferente daquela que os pais tiveram. Que elas podem, sim, ter um futuro melhor. Que elas podem, sim, ter uma profissão. Que elas podem... Porque quando elas olham, elas nasceram num contexto, isso no nosso país, né, não é algo difícil de você ver. Crianças que nascem sem ter esperança. Quando elas, no meio, a irmã Lia também vive uma situação dessa, né, que é difícil o contexto. Então, em todos os aspectos da vida do ser humano, o Senhor Jesus, ele traz essa palavra, ele diz que vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu e nem força, porque não tinha o entendimento. Então, hoje, pelo entendimento, pelo conhecimento da palavra, por entender e saber que o Senhor está ao nosso lado, nós temos em quem nos refugiar. Então, nós entendemos que essa palavra, que o Senhor diz aqui, olha, vinde a mim, todos. E é interessante que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, na sua palavra, ele tem chamados individuais, né? Por exemplo, quando ele chama Pedro, João, quando ele chama André, Tiago, os discípulos, ele diz o que? Aqueles 4 pescadores: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas, de homens. Né? Então, assim, ali é uma chamada individual. Quando ele chama Isaías, ele diz assim: a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Ali é uma chamada geral, mas Isaías apenas responde. Por isso ele se torna o maior profeta messiânico. Quando Jesus diz essa palavra, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados. E é interessante, ele diz todos. Por que todos? Porque as pessoas têm diferentes situações em que elas se sentem cansadas. Tem diferentes situações em que elas se sentem oprimidas. E em todas as áreas o Senhor tem o refrigério para a nossa alma, irmãos. Porque a gente sabe quais são uma das doenças que mais cresce no nosso tempo. Chama-se depressão. Por quê? Porque as pessoas não têm, né? Por mais que a pessoa tenha tratamento, tenha remédio, e tem que fazer, se for necessário, né? O único meio da pessoa vencer é através de Jesus. O problema é que as crianças, está aumentando muito as crianças com depressão infantil. Mas aí a gente tem que entender que as crianças, né? E aí, por isso que cabe, por exemplo, que nem no meu trabalho, eu poderia ficar lá e levando, dando brinca, não, mas eu encaro aquilo, o meu trabalho, como uma missão. Né? Todo trabalho que a gente faz, todo lugar que o servo de Deus, onde ele trabalha, ele tem que fazer a diferença. Ele tem que fazer a diferença. Né? Ele tem que ser diferente. Ele não pode agir igual aos outros. Se todo mundo faz, eu não vou fazer. Eu vou fazer aquilo que está tentar procurar com afinco, fazer aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Se eu não fizer isso,
As pessoas têm que olhar para mim e falar assim, poxa, essa pessoa é diferente. Não é? Essa pessoa é diferente. Porque o Senhor, o apóstolo Paulo, disse assim, que nós temos que resplandecer como astros no meio de uma geração corrompida. Astros, né? Como, não estou falando de astrologia, de astronomia. Por exemplo, você vê uma estrela, um planeta no céu, o céu não está escuro, mas ali não está resplandecendo. O sol não resplandece durante o dia, né? E a palavra do Senhor diz que não esse sol, né? Mas que Jesus é o sol do meio-dia, que Jesus é aquele que resplandece. Então, da mesma forma, quando nós temos Jesus, irmãos, nós precisamos resplandecer. As pessoas, elas são abençoadas através das nossas vidas. As pessoas são abençoadas através das nossas orações. As pessoas são abençoadas através das palavras que saem da nossa boca. Eu sempre digo algo aqui. Por exemplo, eu tenho o vizinho aqui, o Sérgio, eu conheço ele há 40 anos. E tem situações que, às vezes, você não vai chegar ali. Mas se você orar, aquela pessoa vai ser tocada por Deus. E até uma hora eu preciso conversar, porque às vezes a gente conversa, né? Um dia ele falou para uma pessoa, para a saudosa irmã Maria, lembra da irmã Maria, pequenininha, né? Que eu nunca tinha ido ali, né? Mas eu fiquei quieto, eu não falei nada. Só que desde o primeiro culto, aqui na igreja, eu orei por ele. E oro até hoje. Vocês entenderam? E uma outra pessoa, eu lembro quando ele se converteu, chegou até ele, pregou para ele, que hoje ele é um pastor. Só que ele não sabe que eu orei por ele, que a igreja orou por ele. Desde o primeiro culto, porque quando nós começamos aqui, ele já morava ali. Ele já tinha um salão ali de cabeleireiro. Então, às vezes eu falo, irmãos, preste atenção. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor diz que as nossas orações, elas são depositadas diante de Deus numa salva de ouro. A palavra de Deus diz que as nossas orações, elas sobem até Deus como cheiro de incenso, como cheiro suave. Amém? Não é esse incenso de varetinha, viu? Isso aí não é isso aí, não. É o incenso, é aquele incenso que era oferecido no templo. Então, assim, ela sobe, é algo espiritual, é algo que agrada a Deus, né? Porque tinha ali o altar de incenso, do incenso que era oferecido ao Senhor, que foi algo estabelecido por Deus ali no tabernáculo. Então, nós precisamos entender, porque muitas vezes nós estamos orando por pessoas que estão cansadas, que estão oprimidas, que estão passando por uma situação de extrema dificuldade. E parece que a gente olha e não vê o resultado, parece que não está acontecendo, mas Deus está agindo. Mesmo que nós não vejamos com os nossos olhos carnais, mas Deus está agindo. Amém? Porque ele diz que a palavra dele não volta vazia. E ele diz a sua palavra, clama a mim, clama, e eu responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Ou seja, veja bem, a gente orava pelos vizinhos, Deus agiu de uma forma sobrenatural, o irmão se converteu, hoje o irmão é o pastor. Amém? Você percebe? Orava para Deus abençoar, para Deus salvar os vizinhos. O irmão se converteu, o irmão hoje é um pastor. Deus não fez mais do que a gente pensava? Então, às vezes, você ora por alguém que você ama, você ora por alguém que você conhece, você ora por alguém que é seu um vizinho, qualquer pessoa. Água para a irmã, por favor? Seja proativo. Você ora por aquela pessoa e parece, mas não muda. Muda sim. Sabe por quê? Nós vemos isso aqui, ó. Não é? A gente olha, percebe que o cabelo tá
tá branquinho. É igual uma vez, lembra quando a pastora fez um voto que ela raspou a cabeça? Lembra? Irmã, não deu primeira culto que apareceu ela de cabeça raspada. Mas não deu, acabou o culto, chegou uma mensagem. Pastora, tá tudo bem com a senhora? A senhora tá doente? As pessoas olham para aquilo que ela falam, não, minha irmã, tá tudo ótimo, tá tudo. Era um voto que ela tinha feito. Não é? Então, por exemplo, nossa, pastor, o que está acontecendo? Porque a primeira vez eu fiz um propósito com Deus, né, de uma graça que Deus me concedeu, e vou, né, ter uma quantidade de tempo que eu fiz o voto. Já tive cabelo comprido, já tive barba grande, agora fiz do cabeça lisa, né? Não é para imitar aquele cara de Brasília, não, pelo amor de Deus. O duro que o dia que eu racei foi Jesus do céu. Mas eu fiz com Deus, né? Mas assim, então, fica lisinho. As pessoas não entendem, porque elas veem aquilo que está à sua frente. Então, às vezes a gente olha e fala, nossa, essa pessoa, meu Deus do céu, né? Eu oro. Irmão, Deus trabalha lá dentro. Deus trabalha lá dentro. Deus trabalha no interior. Deus trabalha no coração. Deus trabalha na mente. Sabe? Foi assim que Deus fez conosco. É assim que ele... Sabe por que você continua? Você vê, né, situações difíceis, você vê aflições, você passa por... Mas você continua fiel a Deus? Porque ele trabalha dentro de você. Você tem uma convicção que não é baseada naquilo que você vê, mas naquilo e em quem você crê. Amém? É dessa forma, meus irmãos. É dessa forma que acontece. É por isso que Jesus disse, 20 é ordem do imperativo. Ontem eu falei algo na mensagem que preguei à noite, coloquei lá o vídeo, o seguinte, a questão de nós olharmos para Deus, porque você já conversou com uma pessoa e a pessoa diz assim, eu não estou pronto, eu ainda não me sinto preparado, mas quando e onde é que Jesus disse assim, olha, se prepare, esteja pronto, a hora que você estiver legal, você vem para mim, né? Então isso é uma visão que muitas vezes as pessoas receberam errado do evangelho. Não, o Senhor Jesus disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei. É Ele que vai fazer a obra, e à medida que Ele vai fazendo a obra, nós vamos entendendo, nós vamos conhecendo, nós vamos nos relacionando com Deus e automaticamente a nossa vida vai sendo transformada, né? Eu falei aqui esses dias, falei da dinâmica do espelho. Quando nós olhamos para o espelho, irmãos, nós podemos entender tudo aquilo que a gente precisa melhorar ainda, que Deus precisa agir na nossa vida, nos ajudar, mas quando você olha no espelho, você vê a pessoa que Deus transformou. Aí você percebe, nossa, como eu sou diferente hoje do que eu era lá atrás. O cristão, irmãos, ele tem algo que é diferente. Ele tem um brilho que é diferente, que é a presença de Deus. Amém? É isso que faz a diferença. É isso que faz com que uma pessoa vá trabalhar na casa onde tem uma senhorinha e já estava quase partindo, né? Se fosse na mitologia, ela estava quase entrando no barco, com a moedinha de prata, com a dracma, né, para passar lá. Né? Na nossa visão, a pessoa já estaria quase partindo para o Senhor. Aí a pessoa chega, a primeira coisa que a pessoa sente é amada. Ela sente. Aí ela ouve a palavra, ela ouve palavras boas. Aí ela vai sendo transformada. Aí Deus vai agindo. Aí aquela pessoa que aparentemente teria pouco tempo de vida, Deus vai prolongando, melhora a qualidade de vida, melhora as forças, Deus age. Deus age. Como Ele tem agido na nossa vida, Ele age através das nossas vidas. E às vezes, irmãos, como o próprio apóstolo Pedro diz, sem palavras, só na oração.
só na oração. Porque o ser humano natural, ele não entende as coisas que são de Deus. Amém? Então, muitas vezes, o que é que faz com que as pessoas não entendam isso? Por exemplo, você quer ver algo? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22. Mateus 14, 22. Essa Bíblia do Lando é aquela que tem as palavras de Jesus em vermelho, né, mano? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Bom, o que acontece nesse texto? Não vem a tempestade? Eles não ficam apavorados? Eles não ficam ali desesperados? E agora é interessante, né? Porque eles eram pescadores. Eles já tinham vivido situações semelhantes àquela. Várias vezes. Eles passaram por situações. Porque quando você está, por exemplo, pessoa trabalhar no hospital lá, está tudo tranquilo, mas de repente chega alguém que infartou, chega alguém que sofreu um acidente, não é assim? Então ela foi preparada, ela estudou para aquilo, né? Aí quando vai para a prática, a coisa é um pouco diferente, mas ela vai aprendendo a lidar com aquela situação, ela vai sabendo como é que ela tem que agir, como é que ela vai segurar, como é que ela... Não é assim, irmãos? É dessa forma. Da mesma maneira ali os discípulos. Mesma maneira, eles eram acostumados. Só que eles ficaram com medo. Né? Quando o que acontece? O que deixou os discípulos apavorados? Quando Jesus vem caminhando sobre as águas. Porque era algo que eles não esperavam. Porque Jesus fala assim, e é interessante que eles nem pararam para pensar, né? Jesus fala assim, olha, entrem no barco, passem para outra margem, enquanto eu despeço a multidão. Mas Jesus não navegava, Jesus não era pescador, né? Jesus sempre estava com eles ali no barco, mas era eles que conduziam o barco, não é? Era eles que navegavam. Enquanto eu despeço a multidão, eu acho que nenhum deles, e o texto mostra isso, nem o Pedro, que gostava de estar sempre perguntando as coisas, mas como é que o senhor vai para lá? O senhor não quer que fique alguém? Vai ter outro barco para te levar? Ninguém pergunta, e eles fazem o que Jesus mandou. E eles não. Só que ali, quando Jesus, depois que ele despediu, depois que ele vem, ele chega andando sobre as águas, eles ficam o quê? Apavorados. Eles ficam com medo. Sabe o que significa isso, irmãos? Aquelas situações que acontecem que a pessoa sem ela esperar. As situações que muitas vezes acontecem, notícias que você recebe, né? Muitas vezes relacionadas a pessoas que você ama, uma pessoa que sofreu um AVC, uma pessoa que sofreu um infarto, sabe? Essas situações difíceis, né? Situações que a pessoa não está esperando. E vem ali aquele fantasma, né? Não foi assim? Eles acharam que era quem? Um fantasma. De madrugada. Irmãos, eu já naveguei de madrugada. Eu já naveguei. E olha, eu vou te contar, né? A canoa cheia quase afundando. E tempestade. E aí, a água que mandava, né? E o piloto do barco lá, né? A gente em três, ele lá atrás, agora eu não lembro a poa e a propa, né? Mas e a popa, ele estava ali pilotando, eu no meio do barco e o outro na frente. Aquilo ali foi uma loucura, porque você usa um farol de milha, que é para você ver longe. Se você vê galho, você vê pedra, né? Só que ele era meio apavoradão, o piloto, e antes da gente entrar no barco, ele foi ligar o farol de milha na bateria, ele ligou na polaridade errada, ele queimou a lâmpada. Isso já era 11 horas da noite na beira do rio. Então, todo mundo queria estar. Então, vamos para um pendente, uma lâmpada fluorescente. E aí vem besouro, né? E o rapaz, irmãos, olha,
Foi uma comédia. E o cara e besouro, que via aquele monte de besouro. E aí, às vezes, você passava em lugares que tinha cardume de lambari. Os lambaris pulavam, batiam na gente, né? Porque existe uma peça que chama bater trombobó. Você coloca um lençol em pé, aí você passa onde tem o cardume, vai batendo assim no banco da canoa, eles vão pulando, bate no lençol, cai tudo dentro do barco. É uma festa, foi mais lindo do mundo, fica branquinho o barco, tanto peixe. Né? Mas ali não era essa a questão. A questão é que chovendo, ele não queria que molhasse o remo. Mas que não vai molhar o remo se você colocar o remo na água? Você vê a mentalidade, né? E aí, o que aconteceu? Um dos remos caiu na água. Aí, é hoje que eu vou para Jesus, né? Hoje não vai ter jeito. Aí paramos, conseguimos ir até um barranco, cortar um galho de uma árvore que vinha para cima do rio Galho. Mais ou menos assim, né? Que dava para ajudar como remo. E foi, meus. E raio, aquilo. Falei, meu Deus, é hoje, né? Então, dá medo. Agora, imagine você se aparece alguém andando sobre as águas. Que foi o que aconteceu com eles lá. Eu, ali dos três, eles já eram acostumados. Foi a minha primeira, foi porque depois a outra foi no lago lá de São Simão, lago gigante, né? Que aquele foi outro dia que eu pensei que eu fosse partir. Foi uma tempestade também. Aquela foi complicada. Mas imagine se aparece 3 horas da manhã, alguém andando sobre as águas, caindo raio do céu, uma ventania, chuva que Deus mandava, sabe esses pancadões igual de ontem, chuva, de ficar branco, aquelas desse jeito, meu Deus do céu, barco lotado, com lona para não molhar as coisas. Olha, irmãos, foi assim, uma noite, sim. Hoje eu falo assim, eu não sei se eu teria coragem, acho que eu não teria coragem de entrar no barco à meia-noite, quando a gente entrou, colocar o barco, porque o Mogi, quando a gente passa para Ribeirão ali, ou quem já pescou lá, você olha, parece que a água, a correnteza é pouca, né? É muito forte a correnteza do Mogi, do rio Mogi. E eu já passei sobre o Mogi em 4 lugares. Aqui, né, na nossa região, passei em Mogi Guaçu, que é por isso que chama Mogi Guaçu, que é o rio Mogi Guaçu. Aí depois, lá na divisa, quando você entra em Minas Gerais, por Espírito Santo do Pinhal, que sai em Jacutinga, tem um lugar ali que tem uma ponte, inclusive, não sei se ainda é assim, era uma ponte que só passava um carro. E é muito bonito lá, porque é cheio de pedra, coisa mais linda. E mais para frente, já depois de Ouro Fino, para chegar em Pouso Alegre, tem um lugar que eu passo o rio Mogi Guaçu, que é já lá para cima, né? Ele vem lá de Minas, que ele é tipo, naquele lugar ele já é tipo Córrego Rico, já é bem menor. Né? E aí, se você for seguindo, você vai chegar nas nascentes, onde ele começa. Então, assim, o que acontece? Dá medo. E aí Jesus aparece e eles ficam apavorados. Aí Jesus olha e diz o que para eles? Não temas, sou eu. No texto aqui da Bíblia, está escrito assim, versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Irmãos, é interessante você analisar a frase. Preste bem atenção, eu vou ler as palavras de Mateus, que é o início da frase, a primeira frase, né? Quando ele vai se referir àquilo que Jesus disse, e depois a frase de Jesus. Preste atenção no que Mateus diz. Mateus está narrando. Jesus, porém, ou seja, diante daquela situação, diante do pavor, diante do medo, porque esse medo foi acentuado, por que foi acentuado? Eles já estavam tanto quanto apavorados com a situação. E aí vem, Jesus disse assim, o Mateus diz assim, olha, lhes falou logo, ou seja, disse o quê? Na hora, veio de encontro, ou seja, para acalmar, para trazer o conforto. Quantas vezes você estava num momento difícil, apavorado, você dobrou o joelho, ou mesmo andando, você falou com Deus e parece, eu já falei isso muitas vezes, parece que o tempo para. Já viveu essa experiência? Parece que para, parece que tudo fica assim. A presença de Deus vem. Amém? Ele traz o consolo, ele traz o amparo,
ele traz a esperança. Ele diz assim, Mateus diz assim, ele disse logo, ele lhes falou logo. O que ele disse? Tende bom ânimo. Se anima. Foi isso que Jesus falou. Porque o ânimo é o agente motivador do ser. Uma pessoa, se a pessoa ela desanima, ela não consegue fazer nada. Ela para, ela fica imóvel, ela fica inerte, ela não consegue se movimentar, ela vai deixando o tempo, vai passando, não é? Que é o que acontece, por exemplo, eu conheci uma pessoa com depressão, que passou por um período e passava constantemente, melhorava um pouco, ela parava embaixo do chuveiro e ficava olhando para o chuveiro. E não tomava banho. E ficava ali 1 hora, todo mundo achando, mas depois todo mundo sabia que não tinha tomado banho, né? Porque ficava olhando para a água. Não conseguia fazer nada. Então fica inerte, porque está desanimado. Então Jesus ele vem, não só nesse sentido, mas às vezes a pessoa enfrenta uma luta, uma situação de enfermidade que vai perdurando. Uma luta com alguém que ela ama, que está vivendo uma situação de dificuldade ali, de aflição, que o negócio vai se estendendo. E aquilo afeta a pessoa. Afeta aquela pessoa, e se a pessoa não tiver a fé em Cristo Jesus, ela sente isso. Mas o que é que faz aquela pessoa se manter de pé e não parar? O problema é parar. Ela pode até estar desanimada, mas não pode parar. É a oração. É a oração. É a nossa oração. Porque a oração é que traz essa certeza. E se você tem a oportunidade de falar, fale. Jesus é a solução. Jesus está cuidando de você. Ainda que a pessoa diga, não importa, você falou. E quando você, irmãos, nós aprendemos algo muito forte, que na nossa boca, na nossa língua, nós temos o poder da vida e da morte. Então, se você pegar uma pessoa, por que tem gente que vai desanimando, vai definhando? Porque só ouve palavras ruins. Nós que somos misericórdia, nós que somos cristãos, nós que conhecemos a Jesus, nós temos a vida. Porque quando Jesus foi duro naquele discurso, né, quando ele estava falando firme ali, e as pessoas começaram a ir embora. Os apóstolos chegam a Jesus e dizem assim, olha, mestre, esse discurso é muito duro. Quem o pode suportar? E naquele momento, Jesus olha para os discípulos assim, olha, se vocês também não querem ouvir, vocês são livres. Porque o apóstolo Pedro diz a Jesus, mestre, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da tua santa presença, louvamos, exaltamos e glorificamos ao teu nome que é santo, o teu nome é verdadeiro. Meu Pai, nós meditamos na tua palavra nesta manhã. Deus, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E nós estamos aqui clamando nesse momento, não apenas pelas situações de aflição, não apenas pelos momentos de dificuldade que enfrentamos na nossa vida, mas por pessoas, ó Deus, que nós amamos, por pessoas que nos são preciosas, que nos são caras, e que, Senhor, estejam vivendo momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de luta, em que elas, Senhor, muitas vezes pensam em desistir, pensam às vezes em tirar suas próprias vidas.
Pai, Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus que traz a esperança, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que transforma, e é por isso que nós clamamos, ó Pai, e te pedimos, ó Deus, envia o socorro, envia o amparo, meu Pai, transforma, age no interior, age na mente, age no coração, traz o ânimo, traz a esperança, meu Pai, em nome de Jesus, alcança aqueles que estão enfermos, meu Senhor, liberta-os, cura-os, ó Senhor, em nome de Jesus, liberta os cativos e oprimidos, meu Pai, prospera aqueles que estão enfrentando situações nas diversas áreas de suas vidas, situações difíceis, porque Tu és o Deus da nossa esperança, Tu és o Deus da nossa salvação, e assim, meu Pai, nós oramos, assim nós clamamos e Te agradecemos. Você diz amém. Diga assim comigo: Senhor, não importa a situação, eu não temerei, porque eu confio em Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplaudo o Senhor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos orar pelos filhos de oração. Se você tiver algum objeto para colocar aqui sobre o balcão, pode fazer. Não, porque os irmãos, se você tivesse colocar sobre os irmãos, Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Eu apresento a Ti cada vida representada nesse balcão pelas chaves, pelos pedidos de oração, pelos documentos, Senhor, pelas fotografias, pelas peças de roupa que os Teus filhos seguram em suas mãos, nos seus lares nesse momento, de pessoas, ó Deus, que estão enfrentando enfermidades, de pessoas que têm problemas com vícios, de pessoas, ó Deus, que, Senhor, estão desesperançosas. Pai, estenda as Tuas mãos, alcança cada uma delas, tocando, ó Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, nas juntas, nas medulas, nas articulações, nas veias, nas artérias, em todas as células do sangue, curando as células enfermas, extirpando, eliminando as células cancerígenas, ó Pai. Em nome de Jesus, toca no cérebro, toca, ó Deus, no coração, toca nos pulmões, toca, Senhor, no fígado, no baço, toca, Senhor, no pâncreas, toca nos rins, no intestino, no estômago, na próstata, Senhor, toca nos ovários, toca no útero, nas trompas, meu Deus, em nome de Jesus, em cada órgão do corpo dos Teus filhos, se tiver algum órgão doente, enfermo, cura, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o sistema respiratório, Pai, em nome de Jesus, toca nos ossos, na carne, fecha as feridas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, alcança, Senhor, irmão Paulo, a Ângela, olha, Senhor, pela vida do Roberto, olha pela vida, Senhor, da Hilda, da Lourdes, ó Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, meu Deus, meu Pai, o seu Cláudio, a dona Zola, Pai de um Mauro, alcança o Edson, ó Pai, os seus pés, toca na vida de minha mãe, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que são apresentados ao Senhor em oração, alcança o irmão Benedito, a irmã Doraci, Senhor, olha pela vida da Michele, Senhor, em nome de Jesus, olha por todos aqueles que têm clamado, que têm buscado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, olha pela vida da pastora, pela vida da dona Maura, Senhor, alcança, Senhor, a irmã Lima, Orlando, meu Pai, em nome de Jesus, a irmã Benedita, a irmã Ana, Senhor, o Jeremias, a Radassa, minha vida eu coloco diante do Senhor, Pai, aqueles que estão apresentados a Ti em oração, alcança o Fabiano, liberta o Senhor em nome de Jesus, meu Pai, Tu és o Deus da nossa salvação, e eu te peço, meu Senhor, age de uma forma especial, age de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, você diz amém.
Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas entre os dois. Glória a Deus. Nós vamos orar na campanha de Gideão e Conquista. Se vocês tiverem a campanha, quiser começar. Ou se estiver terminando, a Bíblia. Pode deixar. Ah, tá. É brincadeira. Obrigado, viu, Ana? Deus abençoe. Feche seus olhos. Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus de Abraão, Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós oramos nesse momento. Formamos a corrente de fé, a campanha do Gideão e Conquista. Meu Deus, assim como diz a tua palavra, assim como Gideão alcançou graça, assim como Gideão alcançou, meu Senhor, o teu favor, assim como a vida e a família de Gideão foram libertados. Assim, Senhor, liberta, meu Pai. Assim, meu Pai, como a nação, a tribo foi liberta, Senhor, pelo poder do Senhor, pela fé de Gideão. Em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, pela vida de meus irmãos, meu Pai, que tem se colocado, que tem tomado uma atitude de fé, Pai. Que o Senhor venha alcançá-los com poder, com grande glória, em nome de Jesus. Ah, meu Senhor, eu te peço, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que liberta. Tu és o Deus que prospera. Tu és o Deus, Senhor, que age na vida daqueles que clamam, na vida daqueles que buscam. Porque Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, ó Senhor. Age, prospera, liberta. Age, Senhor, eu te peço, como o Senhor agiu na vida de Gideão, que meus irmãos encontrem diante de ti, Senhor, uma palavra, Senhor, de vitória, como o Senhor disse a Gideão, varão valoroso, varoa valorosa, o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Você diz amém. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido fiel na minha vida. E o Senhor tem ouvido a minha oração. Amém? Graças a Deus. Mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Dô, você ia precisar para hoje? Agora, pode ser outro? Pode? Tem algum verde aí, irmão? De palmeira? Glória a Deus. Você sabe que tem pessoas que gostam do verde porque é a cor do dólar, né? É verdade. Tem pessoas que gostam do amarelo porque é a cor do ouro. Uma vez eu tenho um amigo, né? E ele tem um escritório grande de advocacia. Pintou o escritório de amarelo, pintou a casa de amarelo. Tinha uma casa não tem, né? Muito grande, fora da cidade, uma chácara muito grande. Tudo de amarelo. Assim, ele chegou e me falou assim, ó, pintei tudo de amarelo. Falei, por quê? Falei, é a cor do ouro. É a cor do... Amém, né? Glória a Deus, né? Mas quem é o dono da prata e do ouro é o Senhor. Amém? É Ele que prospera a nossa vida. Você que tem seu dízimo, sua oferta, vem aqui à frente para a gente estar orando, agradecendo ao Senhor, consagrando ao Senhor, e Ele que tem provido para as nossas vidas. Amém? Você que está no seu lar, se você quiser nos ajudar, olha, onde está a ponta do meu dedo aqui, está passando aí os dados bancários da igreja, agência e conta no Banco Itaú. Todas as ofertas que são enviadas, elas são consagradas ao Senhor. Amém? Amém? Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, nós oramos nesse momento. Nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas, as submissões que os teus filhos têm trazido e têm enviado para a tua casa, para a manutenção, para o sustento da tua obra. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender toda a ação do devorador, toda a ação da locusta, toda a ação do migrador, do gafanhoto e do portador. Que
que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor prospere o teu povo em toda boa obra, o fruto das suas mãos, o fruto do seu trabalho. Eu declaro abençoado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encha os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento da despensa, multiplica o salário de forma especial, de forma sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa os currículos, as carteiras de trabalho, dá melhores empregos, melhores salários ao teu povo, reconhecimento e promoção onde eles trabalham, meu Pai, em nome de Jesus, as causas da justiça, julga e dá vitória ao teu povo, Senhor, desembaraça todo o processo de aposentadoria, em nome de Jesus, que o teu povo seja próspero e abençoado, em nome de Jesus, você diz amém. Glória a Deus, pode depositar aqui no gasofilácio, irmãos. Glória a Deus. Opa. Pegar, vai, filho. Irmãos, antes de nós terminarmos, eu quero dar um bem-vindo para a irmã Ana. A senhora é uma pessoa muito preciosa. Teve muito tempo com a gente. E eu louvo a Deus porque tem pessoas que as pessoas marcam a nossa vida de duas formas, né? Uma são pessoas que a gente sempre vai lembrar com carinho, sempre a gente vai sentir saudade, vão ser sempre bem-vindos. Outras não, Deus abençoe. A senhora é muito bem-vinda, viu? Você é uma pessoa que nós convivemos muito tempo junto, com os irmãos que estão aqui, e quando a senhora me ligou, né, e falou que viria aqui na igreja, hoje eu fiquei muito feliz, acho que a senhora sentiu na ligação, né? E até, infelizmente, quero pedir desculpa à pastora no Porto aqui hoje, que deu sabe aquele remeleixo? Não, dela está desde madrugada, né? E aí falou, bem, não vai dar para ir, porque o negócio está meio complicado. Falo sim, mano, falo sim. Então, sinta-se à vontade, viu? Sempre que a senhora quiser. Eu mandei Hoje? Não. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Depois que a senhora ligou que eu vi. Esses dias aí, irmãos, assim, eu faço parte de um monte de grupo. E deixa eu explicar o que aconteceu. Todo ano, é rapidinho, tá? Se vocês quiserem sentar, é 1 minuto, é rapidinho. Todo ano, as entidades de Jaboticabal, que são inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, elas precisam ter a sua certificação renovada para o ano seguinte. Por quê? Senão, ela não consegue, ela perde o direito a receber recursos de emendas parlamentares, de outros recursos. Ela não consegue, se ela não tiver essa certificação. O que acontece? Elas têm que mandar uma documentação. Cada entidade tem que mandar uma documentação, que inclui o plano de trabalho do ano, o relatório de atividades do ano anterior e outros documentos, estatutos, essas coisas todas, ata de eleição. E aí, mais ou menos, dá um tanto assim de documentos. Que nós tivemos que conferir em 4 pessoas, a gente ficou 5 horas conferindo. Mas não é só isso. Como presidente, que eu estou, eu tenho que fazer ofícios, enviar ofícios. As entidades têm que responder esses ofícios, mandando aquilo que estava faltando, fazendo correções, para que aí, a partir daí, a gente faça as visitas nas entidades. Então, é esse todo o processo. São 17 entidades, né? E aí, teve o pessoal que ajudou, mas tudo vem para mim, como presidente. Então, sou eu que tenho que receber os ofícios, eu que tenho que enviar os ofícios, né, orientar o pessoal. Eu fiz uma visita, por exemplo, na PAI, ficou para mim, né? Ninguém queria fazer dos 4, ninguém queria fazer a PAI. Por quê? É muito grande. E são 2 unidades. É a que tem ali perto da igreja de São Judas, né, que é onde tem a escola, tem a inclusão, tudo. E a outra unidade, que é o setup, que é o pessoal mais velho, que já desenvolve humano. Você tem que ver as atividades que eles fazem lá, os quadros que eles pintam, né? Então, só que foi 1h30 num dia, numa entidade, aqui na Nova, e mais 1h30 lá em cima,
para olhar, ver como é que funciona, se está tudo em ordem, está tudo conforme está no plano de trabalho. Então, eu peço desculpas, irmã Ana, e desculpa aos irmãos, porque você imagina, fora tudo aí são 17 pessoas mandando, enviando, e fica tocando, né? Até eu estava conversando com o pessoal do CECIB, que foi enviar um documento para mim, que é lá do orfanato, falei, gente, vocês perdoam, porque ó, eu estou quase ficando doido com o WhatsApp, né? Porque é muita gente, porque tem o prazo. E agora tem que emitir a certificação e entregar até o dia 31 de dezembro. Né? Aí tem o censo, né? Que é da entidade, tem o censo do conselho, que você responde, são quase 80 questões, né? Do Conselho Municipal de Assistência Social para enviar para o Ministério do Desenvolvimento Social, senão barra os recursos da cidade, então é muita coisa. Então, eu peço desculpa aos irmãos, né? Se em algum momento eu falei, peço desculpas à senhora que eu não ouvi na hora. Aí, a hora que a senhora ligou, né, eu fiquei muito feliz. Então, a senhora é uma pessoa bem-vinda, viu? E mora nos nossos corações, tá bom? Viu? Assim como todos vocês e muitos irmãos, né, que não estão aqui hoje, mas sabem disso, e eu não consigo ser hipócrita, tá? Eu não consigo, uma vez só isso já dou a benção. Eu fazia aula de canto por causa da respiração, e estava conversando com a professora e tal, ela falou, nossa, pastor, o senhor é muito transparente nas expressões, né? Eu não consigo disfarçar. Se eu não gostar, infelizmente não, para mim é felizmente, né? Porque é difícil você lidar com gente que consegue, né? Eu não gosto, eu prefiro que a pessoa seja sincera, verdadeira, fala aquilo que pensa, porque quando as pessoas são assim, você consegue conversar, você dialoga, você sabe o momento que você tem que pedir desculpas, você tem que pedir perdão. É assim que funciona. Amém? Que você tem que ser grato, agradecer a Deus por tudo. Amém? Então, esse é o último culto aqui na igreja antes do Natal, tá? A gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas se estabeleceu a data. É um dia para você passar com a sua família. É um dia, assim, muito importante para nós como cristãos, muito mais importante do que presentes, muito mais importante do que a comida que vai estar na mesa, é você ter próximo. Vai de leve, hein? Na comida, viu? Nem vou fazer comida. Não vai na casa da Branca, né? Lá, falei. E a Branca cozinha, a filha dela é cozinheira. A Branca é cozinheira. Aí, cozinha muito bem. Né? Então, assim, muito mais importante do que tudo isso é a presença da pessoa. É você poder estar perto. E se tem alguém que você ama que está longe, manda pelo menos uma mensagem. Viu? Liga. Fala com alguém, porque ontem, só que eu estou terminando, eu fui para a Radassa comer um salgado lá no Paraíso Salgado. Contei um pouco da história, não vou aqui, senão vai longe, né? E a moça contou lá, a dona, que o primeiro robô de fazer salgado do estado foi eles que compraram. Só para vocês terem uma ideia, faz 30 mil salgados numa noite, no mínimo. Primeiro, eles viram numa feira, há 30 anos atrás, no AMB, custava 300 mil reais, era chinês, aí, há 20 anos, perdão. Aí, tinha uma fábrica de Itu, os caras viram como é que funcionava, falaram para ela, se a senhora esperar um pouquinho, a gente vai fazer o igual. Ela esperou, os caras fizeram, ela foi a primeira a comprar, agora tem 2. Então, contando a história. E aí, tinha ali, porque eles tinham antigamente, era uma fazenda, que fica ali com o moinho rodando a água, e os personagens ficam ali, um batendo no manjou, não é? E aquele estragou, não teve mais conserto, aí o cara fez um outro, e estava lá o presépio, tá? A gente não acredita em imagens e tal, mas eu chamei a Radassa para mostrar lá, né, a engenhoca ali, como é que funciona. E ela começou a contar a história dela, né? Começou na roça. Estudei até os 10 anos, trabalhando na roça, onde eles chegaram. Né? E a gente falando sobre o Natal, que é o que eu queria chegar aqui, ela falou assim, como mudou. Quando a gente era criança, era diferente. O presente era algo que, né, era o menos importante no Natal.
mas o que mais a gente sentia era aquela coisa de Jesus. Coisa não, né? Aquele sentimento que apontava para Jesus, como na Páscoa. Né? Infelizmente, as pessoas do mundo foram só para o lado comercial, mas nós somos cristãos. Faça uma oração na sua casa. Na hora da ceia, faça. Na hora do jantar, do almoço, faça uma oração. Agradeça a Jesus pelo alimento. Agradeça a Jesus por cada pessoa da sua família. Amém? Isso é o importante. Isso é o mais importante no Natal. É igual o brinde. Não precisa ter champanhe para você brindar. Pode ser água. Não, né? Não precisa ser champanhe. O que importa não é o que está dentro da taça. É a razão e a sinceridade. Pode ser com água. Amém? Vamos ficar de pé? Deixa eu falar uma coisa aí. O Natal mudou tanto que ontem o emprego de casa, né, passou uma carreata e o Papai Noel tinha que o Papai Noel com 2 litrão, jogando bala para o menino. Você viu? De chifre. Eu quero saber que o diabo também estivesse vermelho. Aí eu falei, gente, aí será Onde que eles soube passar? Hein? Então ele passou na Rui Barbosa. jogando bala, eu comia. É isso aí. Mas estava de tudo, Papai Noel, eu fiquei. Vamos orar então? Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó, nós oramos nesse momento. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse culto, te agradecemos pela tua presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo que tem nos consolado, amparado, guardado e protegido a cada dia, a cada momento da nossa vida e da nossa existência. Te agradecemos pela tua palavra, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão essa manhã, pela vida, Senhor, daqueles que estão assistindo, participando desse culto. Não sei qual hora, qual momento, qual lugar, mas que o Senhor, meu Deus, meu Pai, os abençoe. Abençoa cada familiar, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, não importa a distância, porque o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, através da tua onipresença, meu Pai. Leva-nos de volta aos nossos lares, amparados, guardados, protegidos na concha das tuas mãos. Livra-nos de todo perigo, livra-nos de todo mal. Senhor, dá-nos um dia abençoado junto dos nossos familiares. Em nome de Jesus, meu Pai, assim eu te peço, dá-nos uma vida de bênçãos, de livramentos, de realizações no Senhor, ó Pai, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e todo sempre. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Tem que encerrar lá. Deus abençoe.